Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Eu sou João Ferrari. Eu sou a Marie. E eu sou a Izzy. E o tema de hoje: qual a diferença de uma aula presencial para uma aula online? Antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like e assinar o canal. Vamos ao vídeo. Bom, gente, hoje nós temos duas convidadas e cada uma boa representante da função que elas desempenham. Marie é uma ótima aluna, está fazendo várias aulas online hoje em dia, e a Izzy também está com vários cursos online. Então, Marie, fala um pouco pra gente há quanto tempo você faz aula e que tipo de aula online você está fazendo hoje em dia. Eu faço aula desde 2013, foi quando eu comecei a fazer forró. Tem, então, aproximadamente 7 anos que fazia aula na modalidade presencial. E aí, agora com a pandemia em tempos de quarentena, a gente teve que reinventar também a forma de continuar estudando para não deixar o forró morrer dentro da gente. E aí eu comecei a fazer as aulas online. E você, Izzy, há quanto tempo você dá aula e que tipo de aula você dá hoje em dia? Então, eu dou aula tem 6 anos, vai fazer 7 anos. E eu sempre dei aula presencial, né? Eu nunca dei aula online, foi nesse período de quarentena que eu iniciei esse novo mercado, né? Estou me adaptando ainda. E, enfim, com a pandemia que eu iniciei as aulas online. Agora, cada formato tem seus benefícios e suas dificuldades, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Marie, fazendo uma comparação entre as aulas online e as aulas ao vivo, como que você vê os benefícios e as dificuldades da aula online? Então, como uma grande vantagem, a aula online, além de continuar estudando forró, eu acho que esse estudo ganhou uma nova cara. Então, a gente passou no caso, eu passei a entender melhor o meu corpo, enquanto um corpo dançante, e estou explorando muito mais as técnicas do que quando fazia aula presencial. Então, essa é uma grande vantagem e benefício da aula online. E também poder estudar um pouco das teorias da dança, do forró, até a gente ter o forró que a gente conhece hoje em dia. E as dificuldades, Marie? Você não sente falta de um abraço, assim, de um chamego, de ter aquela questão da condução, né? Sim, sinto muita falta de uma conexão. Eu acho que a dança te permite estabelecer várias conexões à medida que você dança com diferentes pessoas. E isso faz muita falta, sim. É interessante poder estudar em casa e praticar, mas o contato humano faz muita falta, sim. Não só na dança, como também na convivência da aula, e poder sair da aula depois e ir para um barzinho, para as resenhas. E você, como é que você vê a diferença entre ensinar uma turma de pessoas que estão na sua frente, assim, que você pode tocar, e pessoas que você só pode ver e ouvir? Então, João, é basicamente o que a Marie falou, sabe? A gente sente falta do contato humano. Acho que o contato é o que faz mais falta mesmo dessa relação que a gente tem com os alunos, que são amigos também, do pós-aula, das diversões dentro da aula. E assim como a Marie falou, eu acho que online a gente está tendo a oportunidade de ir mais a fundo, sabe? De conhecer mais além, de repente, a técnica, o corpo, trabalhando coisas que, de repente, numa aula presencial, a gente não explora tanto, né? Então, essa aula online está buscando outros caminhos, na minha opinião. E o seu público de aula online, por acaso, são os mesmos alunos que você dava aula presencial ou são pessoas diferentes? Então, tá mesclado, assim. Eu achava que o meu público de presencial, ele não tinha o perfil para online, mas eu tenho pessoas, sim, que eram meus alunos presenciais, fazendo aula online comigo. Mas, assim, eu não sei nem dizer, não é metade, sabe? Eu tô realmente com outro público online que eu não tinha. E você já deu alguma aula do zero online? Ou as suas aulas já estão trabalhando já um iniciante, um iniciado?
Sim, eu dei aula não do 00 sem nada de forró, mas eu dei zero no caso do estilo roots, né? Uma pessoa que realmente, não, um casal, que não conhecia o estilo, não fazia ideia. Então, foi um desafio, assim, mas foi bem bacana, deu certo, deu super certo. E aí, Maria, você acha que tá funcionando essas aulas online? Tá funcionando sim, tá funcionando bastante. Esse ano, especialmente, eu tinha me dedicado a estudar os movimentos de conduzido. E eu acho que esse momento da aula online permite um autoconhecimento muito grande e, de alguma forma, me dá mais autonomia na dança. Eu já imagino quando eu sair desse momento de quarentena e voltar para os bailes, a minha dança já vai ganhar uma outra cara, porque eu estou muito mais consciente dos meus movimentos e das habilidades dos passos. Você como aluna, tem alguma coisa das aulas online que você quer continuar para um futuro com ou sem pandemia? Tem. Eu tô gostando muito de poder estudar as técnicas e essas técnicas permitem uma consciência corporal muito grande e eu gostaria muito de continuar explorando essa riqueza que o nosso corpo pode oferecer durante a dança. Outra coisa que eu tenho muito interesse em continuar estudando é sobre as danças populares que influenciam o forró. É uma paixão já antiga minha. E eu tô achando muito interessante poder viajar sem sair do lugar, estudando essas diversidades todas de danças brasileiras que influenciam no forró. E você, Izzy, qual é essa questão da aula online que a gente não pode esquecer daqui para frente? Olha, eu acho que está sendo, né, uma experiência incrível e eu tiro muito a questão de que eu vou querer continuar dando aula online porque eu estou conseguindo chegar em lugares que eu não conseguiria presencialmente nesse momento. Então, as pessoas estão vendo que é possível aprender à distância. Então, pessoas que não têm, por exemplo, a oportunidade de estar no Rio de Janeiro e fazer uma aula comigo, nós conseguimos, né, através da aula online, mostrar que é possível. Então, eu tenho certeza que eu vou continuar com esse trabalho e acredito que pessoas vão continuar procurando aula online para fazer com o professor que elas queiram, aonde ele estiver, graças à internet. É isso, eu acho que tem todo um plano de futuro aí para continuar com essas aulas. Agora, tem uma questão interessante, né? Porque nada impedia a gente antes de ter uma aula online, né? Então, por acaso, Izzy, você já deu alguma aula online antes da pandemia? Você tinha esse costume? Não, eu nunca tinha dado, mas já tinham me pedido, mas eu não lembro por qual motivo não aconteceu, mas já tinham buscado sim. Mas eu nunca vi como um campo a ser explorado, sabe? Talvez nem eu acreditasse que fosse possível. Então foi a partir desse momento mesmo de pandemia que tirou a gente da nossa zona de conforto, que fez a gente buscar, né, novos campos e acredito que despertou aí nisso a possibilidade tanto nos professores como nos alunos de aproveitar isso de alguma forma. Como a Marie falou, também é bom, é um conforto também você estudar da sua própria casa, sabe? Você não sair de casa e você trabalhar dentro de casa. Também é. Estou aqui tirando o fato do presencial que a gente sente falta, que a gente acha que preferia, mas mas não. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente foi a pandemia que me fez optar por essa opção mesmo de dar aula online. Nunca tinha dado. E até mesmo o autoconhecimento, sabe? Tipo, eu percebi que nesse período eu estudei forró muito mais do que qualquer outro período, sabe? E eu estudo do forró mais a fundo mesmo, como a Marie falou, sabe? Você buscar outras coisas que numa aula presencial às vezes é passado batido, não é dado tanta importância. Então, assim, hoje eu estudo muito mais, seja o que for que eu vá passar, de movimentação, de corpo, qualquer coisa, eu estudo muito mais profundamente antes de passar para o meu aluno online. Então, assim, isso me fez despertar uma busca pelo conhecimento maior, sabe? Não que eu não buscasse antes, mas agora com certeza já sou uma professora diferente.
É curioso, porque na aula online, como você não tem, né, a questão do toque, de ensinar a pessoa como ela tem que conduzir, às vezes você tem que dar mais informação à pessoa. Você acha que isso tem a ver com essa questão de você estudar mais para dar aula? Sim, com certeza. Porque assim, como a Marie falou ali no início, o que a gente consegue passar, a gente consegue. Mas o que vai faltar lá do outro lado? Vai faltar a condução, vai faltar o toque. Então você tem que tentar passar aquilo de uma forma com que a pessoa imagine e esteja, tipo, né, sentindo, através só do verbal, aquela condução. Então é um desafio pra gente, porque é uma nova maneira de ensinar. Eu já não estou mais do lado da pessoa, tocando nela, fazendo ela sentir como é a condução. Ela tem que imaginar através, né, de eu verbalizando aquilo para ela. Então também desperta para mim e para ela uma condição diferente, sabe? De trabalhar. Coisas que a gente está se adaptando. Então é isso. O que eu acho interessante de poder estudar em casa, e essa percepção toda que esse estudo oferece, é poder pegar passos antigos que eu já tinha visto em aula e eu não tinha conseguido processar, e aí agora eu consigo com muita facilidade. Foram passos que eu aprendi, eu nunca mais revisitei, passos como condutora. Até uma aula que a Izzy deu no Laboratório Mais Forró, eu peguei essa semana e falei, mas deixa eu ver esse passo aqui, como é que ele acontece, que eu não incorporei na minha dança. E imediatamente eu já entendi como ele funcionava e consegui executar. Então, acredito que esse momento de estudo da técnica da consciência corporal, tudo mais, ajudou muito a entender mais prontamente. Galera por aí que ela tá meio receosa de começar uma aula online por ser um modelo diferente. Marie, você tem algo para assegurar essas pessoas? Dar vontade para elas fazer essa aula? Então, diferente com certeza é. A gente não pode fazer uma aula online esperando que a gente vai absorver da mesma forma que a gente vai absorver de uma forma presencial. Mas o mais importante disso tudo é entender que diferente não quer dizer pior, só é diferente. A gente vai trabalhar diferentes habilidades, diferentes técnicas, mas enriquece tanto quanto uma aula presencial. Então, fica a dica aí, aproveitem essa possibilidade de estudar com professores de fora da sua cidade, de fora do seu país. Essa também entra na parte das vantagens. Isso é muito rico. E os professores que davam aula presencial e agora estão temporariamente sem essa possibilidade? Izzy, você tem alguma dica de como foi para você montar esse equipamento para fazer som? O que as pessoas precisam pensar quando forem fazer uma aula online? Então, João, eu penso que tem toda uma preparação, né, para essa aula, que é diferente para nós. Seria, no caso, os equipamentos que você vai utilizar, né? Então, é interessante que você tenha, né, um recurso, por exemplo, um celular com uma câmera boa, né, o sistema de som bom, porque isso vai influenciar lá na aprendizagem do outro lado. O espaço que você vai utilizar, né, também, né, de repente um local mais limpo, né, visualmente, querendo dizer, uma iluminação boa. Então tem esses cuidados. A questão do modo selfie, né, e modo, isso influencia demais, porque acho que é um cuidado assim primordial que o professor tem que ter para não tornar aquela aula mais confusa, né? Então você tem que facilitar. E da questão da preparação da aula, mais por conta, como a gente falou antes, é diferente, né, a forma com que você vai passar. Então é interessante que o professor tenha vários tipos de ensinar o que ele quer passar. Por quê? Porque eu posso verbalizar, eu posso demonstrar, mas eu não posso estar lá e tocar. Então você tem que saber lidar com esses dois tipos de ensino. Então, estudar, de repente, diferentes formas de ensinar o que você quer passar, eu acho que vai ajudar o aluno, né, a entender melhor o seu conteúdo. Então, é um conjunto dessas coisas, sabe? O equipamento, a forma com que você vai se comunicar, né, de chegar visualmente para o aluno, e o conteúdo da sua aula, como você vai abordar e de que forma, né? Não, seria mais... Depende da modalidade da aula, na verdade. Porque, vamos supor, se é uma aula que eu estou fazendo com relação ao movimento, às vezes o professor precisa ver o meu pé.
Então eu preciso ter de repente usar um celular na vertical faz diferença do que usar a câmera que já vem embutida no computador. Então é menos detalhe do que no caso do professor, eu acho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, EasyGod. Muito obrigado, Marie, por participarem com a gente. Não se esquece de deixar o like. Bota os comentários que você achou do vídeo. Se concorda com a gente, se acha diferente. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você não perder quando sair o vídeo. E lembrando que toda quinta-feira, 11 da manhã, tem um vídeo novo para vocês. Um beijo do Mais Canal de Forró.